Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Eu vou ler duas passagens. A primeira em João e a segunda em Atos dos Apóstolos. Primeiro, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32. Quem for achando, diga amém. Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a primeira passagem que nós vamos ler. Agora abra sua Bíblia. Em Atos, pouco para frente. Atos capítulo 4, versículo 18. Em diante. Atos capítulo 4, versículo 18 em diante, diz assim: E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir a vós outros antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém? Voltando aqui ao primeiro texto, em João. Esse texto remete a alguma das últimas palavras que o Senhor disse aos discípulos antes de ser preso e, consequentemente, crucificado na cruz do Calvário. Ele estava ali conversando com os discípulos e disse a eles que era chegada a hora que eles seriam dispersos e cada um iria para a sua casa e o deixaria só. Mas ele vos falou: Mas tenhai paz em mim, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estava lendo esta passagem hoje de manhã, e o Senhor falou fortemente ao meu coração ao respeito disso que Ele falou aos discípulos. Já se aproxima a hora e vai chegar a hora que vocês serão dispersos. O que é ser disperso? É você ficar longe, você ficar separado. É você estar disperso, você está separado, você está longe. Neste caso aqui, eles seriam dispersos da presença de Jesus. Eles sairiam da presença de Jesus. Eles seriam dispersos, iriam cada um para a sua casa. Este versículo me saltou aos olhos porque nós prestamos muita atenção no segundo versículo, que diz: Jesus, mas tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala isso para eles, que eles seriam dispersos, mas acalma eles logo em seguida, falando que ele venceu o mundo, para que eles não se preocupassem tanto assim, porque seriam dispersos. E o Senhor me falando esta manhã, me diz claramente que muitas das vezes nós, a igreja do Senhor, temos sido dispersos da presença de Cristo, dispersos da presença de Jesus. Quantas e quantas vezes nós, a igreja do Senhor, temos nos dispersado, ou temos saído da presença de Jesus, por causa justamente daquilo que Jesus falou, por causa das aflições.
por causa das perseguições. Eu não falei o título desta mensagem, mas o título desta mensagem é: qual tem sido a atitude da igreja diante das perseguições, diante das adversidades? O primeiro texto que lemos diz que os discípulos foram dispersos, que eles se afastaram de Jesus, que eles foram dispersos, saíram da presença de Jesus por causa das aflições, das perseguições. E foi exatamente isso que o Senhor me falou, que muitas vezes tem acontecido com a igreja hoje. Uma igreja que tem se dispersado, que tem saído da presença de Jesus, que tem saído da presença de Deus por causa das perseguições, por causa das adversidades, por causa dos problemas. Nesta primeira palavra que lemos, diz respeito aos discípulos que estavam ali com Cristo. Ali no Getsêmani eram pessoas que tinham um relacionamento íntimo com Cristo, que tinham um relacionamento íntimo com Jesus, mas que quando veio a perseguição, quando veio a adversidade, eles se dispersaram. Eles foram dispersos, o texto diz, Jesus disse para eles: vocês vão ser dispersos e vão cada um para a sua casa. Quantas e quantas vezes, por causa das aflições e das perseguições, a igreja do Senhor tem sido dispersa e tem ido cada um para a sua casa. O maior intuito do diabo, o maior intuito do nosso inimigo, é que a igreja seja dispersa. A palavra que eu disse, que eu ministrei na semana retrasada, dizia respeito justamente à unidade. Quando a igreja está unida num só propósito, num só objetivo em Deus, ela alcança todos os seus propósitos, todos os seus objetivos. E assim também acontece quando o contrário acontece na igreja, quando a igreja está dispersa, quando está cada um para um lado, nada acontece. Nenhum propósito, nenhum objetivo ministerial é concretizado. Por isso o Senhor nos trouxe este texto, porque nesses últimos dias a igreja tem se dispersado, a igreja tem saído da presença de Cristo, tem saído da presença de Deus, por causa das perseguições, por causa das aflições, por causa das coisas deste mundo. O Senhor logo no texto abaixo, no versículo 33 diz: mas tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele queria dizer para nós, para que mesmo que viessem as adversidades, as aflições, as perseguições, que nós mantivéssemos o bom ânimo. Mantivéssemos o bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Como homem, nós também podemos vencer o mundo em Cristo. Amém? Glória a Deus. Quando as perseguições e as adversidades vêm, qual tem sido a nossa escolha? A escolha fácil? Ou a escolha mais difícil? Temos que olhar para dentro de nós mesmos nesta noite e refletir. Se quando as adversidades vêm, as perseguições vêm, as aflições deste mundo vêm, qual tem sido a nossa escolha? O que nós temos escolhido como discípulos de Cristo, como homens e mulheres que conhecem a Cristo, assim como esses discípulos conheciam a Ele, andavam com Ele e estavam com Ele todo o tempo. Mas quando a primeira perseguição veio, eles foram dispersos e abandonaram a Jesus Cristo. Será que nós, a igreja do Senhor, temos tomado essa mesma posição, essa mesma postura, temos feito essa mesma escolha? Quando as perseguições vêm, quando os problemas vêm, quando as aflições vêm nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso trabalho,
Nós temos negado a fé, nós temos olhado para trás, nós temos abandonado a fé. Nós temos abandonado Jesus. Nós temos sido dispersos. Ou nós temos continuado firmes na presença de Deus. Mesmo apesar das adversidades, mesmo apesar dos problemas, das angústias, das perseguições. Quantas e quantas vezes a igreja do Senhor tem sido dispersa por causa das perseguições? Como é que isso acontece? Quando você começa a orar por alguém e começa a ver que está tendo contra-ataque, está tendo problemas advindos daquilo dali. Quando as perseguições começam verdadeiramente na sua vida, na sua casa, no seu ministério, qual tem sido a sua escolha? Desistir ou persistir? Voltar ou continuar? O primeiro texto que lemos mostra que os discípulos de Cristo foram dispersos, abandonaram a Cristo. Qual tem sido a nossa escolha? Se quando você tem pregado o Evangelho no seu trabalho, pregado o Evangelho na sua faculdade, no seu colégio, para os seus amigos, para os seus familiares, e a perseguição vem, você tem falado, não, isso é muito difícil. Eu vou parar de pregar, eu vou parar de fazer. Se quando você tem começado a trabalhar na igreja, começado em um ministério, seja ele qual for, tem feito algo para Deus, tem intercedido por alguém, tem trabalhado em qualquer coisa que seja na igreja, e as perseguições vêm, as lutas vêm, os problemas vêm, as aflições vêm, qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a nossa postura como igreja? Nós temos sido dispersos por causa das circunstâncias e das perseguições, por causa das aflições deste mundo, ou nós temos perseverado e continuado na presença de Deus? O versículo que lemos diz que os discípulos foram dispersos, cada um para a sua casa. Cada um para a sua casa. O Senhor me disse algo muito interessante, importante, que diz respeito ao nosso individualismo. A igreja tem sido dispersa, cada um para a sua casa, e tem se preocupado somente com aquilo que é seu, com aquilo que é individual, com aquilo que é da sua casa. E tem deixado aquilo que é da casa de Deus, da obra de Deus, do reino de Deus. A igreja tem sido dispersa para a sua casa. E muitos irmãos ainda têm caído no engano do inimigo de que você pode ser igreja na sua casa. Tem sido disperso para a sua casa. Quantos que estão aqui já ouviram que pode ser igreja na sua casa? Levanta a mão, por favor. Eu acho que eu já escutei isso mais de 10 vezes. Quando você chama alguém para ir para uma igreja, a pessoa fala, eu posso ser igreja na minha casa. Se fosse assim, Jesus não tinha criado a igreja. Se fosse assim, não existiria a igreja, querido. É a comunhão, é o partir do pão, é nós em unidade, é um irmão ajudando o outro, é isso que vai te ajudar a vencer as aflições, os problemas, as perseguições. Quando o irmão cair, o outro vem e levanta. Não é na nossa casa. Porque sozinho na sua casa ninguém vai te ajudar, ninguém vai nem saber o que você está passando. A igreja foi instituída por Deus para que nós pudéssemos nos abençoar, para que nós pudéssemos ser um corpo, o corpo
de Cristo, que Cristo é o cabeça e nós, a igreja, somos o corpo. E muitas vezes o engano do inimigo, o engano do diabo hoje, nos últimos dias que nós estamos vivendo, é de que as pessoas podem ser igreja na sua casa. Aleluia. O maior engano do inimigo, hoje nas igrejas, é que nós podemos ser igreja na nossa casa, sozinhos. Sozinhos. Não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Não precisa abençoar ninguém, não precisa ser abençoado também por ninguém. E a pessoa cai neste engano e ela vai esfriando, esfriando, esfriando. E quando ela vê, quando ela se dá por si, ela não está mais nem na igreja, nem no mundo, nem em lugar nenhum. Ela está num lugar que não existe. Ela não está nem na igreja, nem no mundo, porque ela acha que não está no mundo, porque ela é crente, mas também não está na igreja, porque ela acha que pode ser igreja na casa dela. E assim a igreja tem sido dispersa para a sua casa, como disse esse versículo que lemos. A igreja tem sido dispersa e preocupado-se somente com as suas coisas, somente com os seus problemas domésticos, com a sua casa. E tem se esquecido do reino de Deus. Mas o que diz a palavra para nós? Lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tantas e tantas vezes nós nos preocupamos só com as coisas, e esquecemos o reino de Deus, esquecemos a justiça de Deus, esquecemos as coisas de Deus, quando a palavra de Deus nos diz exatamente o contrário, exatamente o oposto. Que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Mas então qual a postura que a igreja tem que ter? A postura que a igreja tem que ter é a postura da igreja de Atos. O versículo que lemos diz respeito a uma passagem muito conhecida que fala que Pedro e João estavam indo para o templo. E tinha um homem ali que era coxo de nascença, que estava pedindo esmolas, e Pedro e João chegam para ele e falam: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te dou, o que tenho eu te dou. Pedro diz para ele: levanta-te e anda. E ele imediatamente se levantou e andou, e toda aquela multidão ficou maravilhada, e Pedro começou a pregar o evangelho. E diz a palavra de Deus, se você ler o capítulo um pouco atrás, que 5.000 pessoas se converteram naquele dia. 5.000 pessoas foram acrescentadas ao rebanho do Senhor, por causa deste milagre. Você fala: nossa, que maravilhoso, Deus estava operando, estava fazendo, estava, glória a Deus. Quantas e quantas vezes Deus está fazendo, Deus está operando através da sua vida, através da minha vida, assim como estava operando na vida de Pedro e João. Mas as lutas e as perseguições vêm. Aqui diz que 5.000 pessoas se converteram naquele dia. Isso é um milagre extraordinário. Imagine 5.000 pessoas no tempo antigo. Salvo me engano, a Jerusalém antiga não tinha mais do que 100.000 pessoas que moravam ali. 5.000 pessoas era gente demais. Para nós hoje é gente demais. Imagina Pedro pregando no gogó para 5.000 pessoas. Não tinha microfone, não tinha som, não tinha nada. E as pessoas
ouvirem a sua voz e entenderem que Deus era poderoso para curar, para transformar e para salvar a vida de cada um deles. E mesmo assim vieram as perseguições. A palavra de Deus continua falando que os saduceus vieram atrás deles, porque viram a multidão, aquele alvoroço, na porta do templo. E chamaram o capitão da guarda, e ele lançou mão deles e os lançou na prisão. E já era noite, e eles pousaram na prisão e foram julgados no outro dia de manhã. E a parte que lemos diz respeito justamente a eles falando com ele, o final do julgamento deles. E eles não acharam nada contra eles e disseram para eles: parem de falar de Deus, parem de falar desse Jesus. Parem de falar desse Jesus. Parem de falar desse Deus que cura, que liberta, que transforma vidas. Parem de falar dele. Eles foram ameaçados, eles já estavam presos. Estavam sendo julgados ali naquele momento. E eles procuravam algo contra eles, mas não encontraram nada. Quantas e quantas vezes, querido, você que está aqui, começou a fazer algo para Deus, você que tem ministério, ou você que não tem, mas estava fazendo algo que era para Deus, que era para o reino de Deus, e as coisas começaram a se inverter na sua vida. As perseguições vieram atrás de você, que está aqui hoje. As perseguições e os problemas vêm, querido. Eles vêm. Mas a postura desses homens foi diferente do começo, quando eles foram dispersos ali na crucificação. Eles chegaram diante do tribunal e falaram: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa tem que ser a minha e a sua postura. Diante das perseguições, diante das aflições, diante dos problemas. Quando estivermos fazendo algo para Deus, quando estivermos realizando algo para Deus, e vieram os problemas, as angústias, as aflições, as perseguições contra nós, você tem que dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Porque as pessoas vão falar para você parar de pregar. As pessoas vão falar para você abandonar a sua fé. As pessoas vão falar para você sair da sua igreja porque nada está acontecendo, porque as coisas estão se invertendo na sua vida, as coisas estão começando a dar errado, os problemas estão começando a aparecer, as angústias, as lutas e as aflições estão começando a apertar. As pessoas falam: para que você está indo na igreja? Está dando tudo errado. Para que você está trabalhando para Deus se não está dando nada certo na sua vida? Pedro e João estavam ali, tinham acabado de ganhar 5.000 almas e foram presos injustamente. Foram presos por pregar o Evangelho de Jesus Cristo, por levar o Evangelho da salvação. Quantas e quantas vezes nós temos levado o Evangelho da salvação através de algum ministério, de alguma coisa que temos feito na igreja. A palavra de Deus tem sido pregada. Ou você tem pregado no seu trabalho, na sua escola, e as perseguições vêm. Você tem feito algo para Deus e as perseguições vêm. E muitas vezes você entra em dúvida. Você fala: será que Deus é comigo? Será que Deus está comigo nisso? Será que Deus não me abandonou? Será que Ele não se esqueceu de mim? Deus trouxe você aqui para te dizer que Ele não se esquece de você. Que Ele está contigo em todos os momentos. Mesmo que tudo esteja contrário. Mesmo que tudo esteja difícil. Mesmo que a crise tenha chegado à sua empresa. Mesmo que a crise tenha chegado à sua casa. Mesmo que as perseguições tenham chegado à sua vida, à sua casa, ao seu ministério. Deus está contigo.
Acho que você não escutou. Deus está contigo. Não importam as lutas, as aflições, as perseguições. Deus está com você. Quando Pedro e João foram presos e foram julgados por pregar o Evangelho, eles falaram para os homens que mais importava obedecer a Deus, mais importava fazer a vontade de Deus. Esta tem que ser a minha e a sua postura, querido. Quando vier as lutas, as perseguições, as aflições, as adversidades nas nossas vidas, continue orando, continue buscando, continue clamando, que Deus virá em seu favor. Não se disperse, não saia da presença de Deus, não saia da presença daquele que é o único que pode te dar a vida eterna, Jesus Cristo. Faça como Paulo, continue olhando para o alvo. Paulo diz em Filipenses 3,13, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo foi o apóstolo mais perseguido de todos os apóstolos. Luta após luta, perseguição após perseguição, problema após problema. E ele diz exatamente isso que nós falamos agora. Filipenses 3,13. Esquecendo das coisas que... Nunca se esqueça do seu alvo. Não deixe que as aflições, as perseguições, as tribulações, as coisas deste mundo te afastem de Jesus Cristo, te afastem da presença de Deus. Se esqueça das coisas que para trás ficam e olhe para o alvo. Olhe para o prêmio, o céu de glória com Jesus Cristo, querido. Este tem que ser o seu alvo. Este tem que ser o meu alvo. Nunca se esqueça que o seu alvo é o céu de glória com Cristo Jesus. Este é o nosso alvo, querido. Por isso, mesmo que as perseguições, as lutas, as aflições possam até te entristecer, te desanimar, mas nunca deixe que elas te dispersem, que elas te tirem da casa de Deus, que elas te tirem da presença de Deus. Porque é Deus quem vai te levantar, é Deus quem vai transformar a sua vida, é Deus quem vai restituir a sua vida. Mas você precisa estar na presença dEle, você precisa estar junto com Ele. Não se disperse, não saia da presença de Jesus, não saia da presença de Deus. Não abandone a fé, não olhe para trás. Esqueça das coisas que para trás ficam e olhe para o alvo, Jesus Cristo. Olhe para o alvo. Amém? Glória a Deus. Última coisa que vemos neste texto, que o Senhor me falou de algo extremamente importante, da diferença entre as duas situações dos dois textos, de quando os discípulos foram perseguidos na crucificação e de quando eles foram perseguidos quando estavam pregando o Evangelho no começo da igreja. Quando eles foram perseguidos na crucificação de Jesus Cristo, eles não tinham o Espírito Santo.
Quando eles foram perseguidos, quando estavam ali pregando o Evangelho, eles já tinham sido cheios do Espírito Santo, que está descrito ali em Atos 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio sobre eles, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar línguas repartidas. E depois Pedro começou a pregar e 3.000 pessoas se converteram. A diferença maior entre essas duas passagens eram os mesmos discípulos. A diferença é que na primeira eles não estavam cheios do Espírito Santo. Na segunda eles estavam cheios do Espírito Santo. Você quer saber como é que você não vai ser disperso? Como é que as perseguições, os problemas, as lutas e as aflições nunca vão te tirar da presença de Deus? Se encha do Espírito Santo de Deus. Aqui em Atos 4, versículo 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem em toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa é a maior diferença dos que foram perseguidos na crucificação, dos que foram perseguidos no começo da igreja. Estavam cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai te firmar. É o Espírito Santo quem vai te dar fé para vencer. É o Espírito Santo quem vai te dar a sabedoria, a inteligência para vencer os problemas, as lutas, as perseguições que sobrevierem sobre você.